Começou, gente. Boa noite a todos e a todas, nossos colegas, colegas arquitetas e arquitetos que estão nos assistindo e internautas em geral. Estamos aqui para mais uma roda de conversa, para esclarecimentos, da nossa campanha da Chapa 3 das eleições do CAU em Minas Gerais, do Conselho de Arquitetos e Urbanistas. Hoje, nós temos o tema instituições, que é um tema muito importante, já que estamos pleiteando uma vaga, nós estamos nos candidatando para conselheiros de uma instituição. Então, o CAU é uma instituição, uma autarquia federal, e que, como todas as instituições, trabalham para a sociedade. Então, estamos aqui para essa roda de conversa sobre o relacionamento do CAU com as outras instituições, com a administração pública. Antes de mais nada, eu queria falar um pouco sobre a nossa plataforma, num tema que é muito importante e caro para nós, que trata da representatividade e da equidade. Antes de nós entrarmos no nosso tema específico do relacionamento com as instituições, nós vamos falar sobre um tema sensível e que nós nos preocupamos muito ao montar a nossa chapa, ao nos reunirmos nesse coletivo plural para construir um coletivo democrático para trabalhar no CAU. Então, nós temos a intenção de lutar significativamente pela ampliação da participação feminina, reduzindo a desigualdade na composição das plenárias, na gestão e na condução, não só do CAU Minas Gerais, como também no CAU BR. Nós temos uma dupla, a Ana Schmidt compondo com o nosso colega Fajardo no CAU BR como conselheiros federais. Também queremos aumentar a visibilidade da comissão de gênero, que hoje é temporária no CAU BR e que não existe no nosso estado de Minas Gerais. Já existe em vários estados e ainda não existe em Minas Gerais. Essa comissão de equidade de gênero, ela pode destinar editais e ações que promovam a equidade e a afirmação dos profissionais minorizados na categoria. Também vamos ampliar a diversidade, a inclusão e a representatividade de várias categorias no Conselho. Segmentos profissionais, liberais e empresários, professores, funcionários públicos. Hoje estamos aqui com vários servidores, tanto funcionários públicos quanto privados, e também a representatividade territorial, no interior e na capital. Isso é uma preocupação nossa, que quanto mais representativo for esse conselho, mais democrático será o resultado das ações. E a diversidade da atuação profissional, profissionais do patrimônio, profissionais do planejamento urbano, profissionais da área de edificações, do mercado de trabalho, atuando nas áreas comercial, residencial, nas áreas de ATIS, de assistência técnica de interesse social, ou seja, temos bons propósitos e vamos aqui hoje trabalhar com eles e explicar um pouco melhor nossa plataforma. No tema de hoje, entrando mais, nós queremos estimular o protagonismo da arquitetura e urbanismo nos órgãos públicos, com ampliação e valorização da atuação profissional do arquiteto e urbanista. Fazer uma gestão para que as obras públicas sejam contratadas, se não por concursos públicos, que seria o ideal, preferencial, por licitações de técnica, porque nós não concordamos com pregão nem menor preço. Nós não somos mercadoria nem produto. Nosso trabalho é uma prestação qualificada de serviços. E, para isso, nós precisamos ser avaliados. Nós nos preparamos muitos anos para participar desses certames. Também atuar junto a diversos setores de instâncias decisórias, legislativas, prefeituras, câmaras de vereadores, assembleias, na esfera federal, onde tiver atividades e legislações que vão impactar no nosso trabalho. Formulações de leis, planejamento e atuação pública que estejam alinhados com a reforma urbana, com a moradia digna, com a habitação para todos. Então, nós temos bons convidados aqui hoje, todos atuantes na área pública. Eu sou a única da área privada, até para uma neutralidade da mediação.
Nós temos o convidado Marcelo Amorim, do setor público da Prefeitura de BH, e também trabalhou durante um tempo na Secretaria de Educação do Estado, na última gestão. Rose Guedes, funcionária, servidora pública aposentada da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e Fábio Vieira, que trabalha na Prefeitura de Muriaé. Vamos fazer uma rodada de apresentação rápida, cada um falar da sua atuação, para depois a gente entrar no tema. Eu convido o Marcelo Amorim para falar para a gente da sua atuação rapidamente, depois, agora seria uma rodada de apresentação de 1 ou 2 minutos, ok? Bem-vindo, Marcelo. Seu som está desligado, seu microfone. Agora saiu? Beleza? Funcionando, gente? Mas isso saiu, foi o meu... só um minutinho, por favor. Pô, que porcaria. Estava funcionando, beleza, e agora deu um pau aqui. Alô? Oi. Oi, estamos te ouvindo. Não? Perfeito, estamos te vendo também. Beleza, tá bom. Gente, boa noite. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite para participar dessa live e dizer, em primeiro lugar, que eu tenho um enorme prazer em estar podendo contribuir aqui para a Chapa 3, com quem eu tenho eu tenho identidade de propósitos. Então, eu estou satisfeito de ter sido convidado. Espero, sinceramente, que a Chapa tenha sucesso. Falando sobre a minha experiência, eu trabalhei por 36 anos no serviço público, com alguns intervalos ausentes, mas eu estive ligado ao setor público por 36 anos. A maior parte da minha carreira foi na Sudecap, onde eu comecei como arquiteto, até chegar à condição de coordenador do grupo que fez o projeto Azumês, e depois tive uma atuação no Estado, no governo estadual, na Secretaria de Educação, coordenando a questão de obras, de escolas, que o Estado queria executar. Então, basicamente é isso. Rose. Bem-vinda, Rose. Liga seu microfone. Isso. Boa noite a todos e a todas. Eu quero, assim como o Marcelo, né, nós somos jovens servidores aposentados do serviço público, mas eu também quero registrar a importância dessa experiência no serviço público. Lá a gente aprende, né, a importância do seu retorno para a sociedade. Eu, trabalhando numa casa que rege a sociedade, que faz as leis, o parlamento, eu vi as possibilidades que a gente tem, enquanto conselho, de estar à frente dessas discussões. Nós precisamos entrar na Assembleia. Eu estive lá, tenho hoje várias colegas lá, e é preciso essa relação com o servidor público, porque nós temos um papel muito importante. Então, estar na Assembleia é uma experiência de vida muito boa. Depois eu me tornei presidente do IAB Minas Gerais, onde eu aprendi a amar essa instituição. Sou até suspeita, porque é nossa paixão mesmo, porque me fez aproximar de inúmeros colegas no Brasil inteiro, né? Tanto em Minas Gerais, quanto em todos os departamentos, e acho que é muito importante essa relação com as instituições privadas ou públicas, e também hoje estou tendo o privilégio de acompanhar a nossa presidenta, Maria Elisa Batista, na direção nacional do IAB Nacional. E é uma luta que permanece. Aposentada hoje, eu tenho a disponibilidade de contribuir, eu sinto que eu já fiz bastante, mas eu quero continuar contribuindo, e por isso sou candidata novamente ao segundo mandato. Então, boa sorte para a nossa chapa, que tem propostas extremamente fortes e pertinentes ao serviço público, a servir a sociedade, que é o seu papel enquanto conselho. Fábio, bem-vindo, Fábio. Obrigado, Du. Boa noite a todas e a todos. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje para poder falar um pouco sobre a minha atuação, né? Meu nome é Fábio Vieira, né? Já sou servidor público da Prefeitura de Muriaé desde 2002, então já vai fazer 19 anos que eu sou servidor público.
E lá eu atuei em várias frentes de trabalho. Inicialmente comecei trabalhando na parte de patrimônio histórico, depois fui ser coordenador local do plano diretor e do cadastramento imobiliário municipal, e também atuei na área de defesa civil. Fui coordenador da defesa civil por 2 anos aqui na nossa cidade. Depois, desde 2010, eu estou atuei na área de análise de projetos e na elaboração dos projetos municipais. Eu estou aqui junto com a Chapa 3, também para poder promover essa discussão da elaboração de projetos feitos dentro das prefeituras, que muitas vezes a gente que é servidor público é muito cobrado, a demanda é muito grande, e como é muito bem colocado pelas proposições da Chapa, a questão da licitação por melhor técnica e preço, e a questão dos concursos públicos, que o corpo interno das prefeituras, principalmente as prefeituras do interior, às vezes não dá conta do tamanho da demanda. Então, nós estamos aqui para apoiar essa proposta da Chapa 3. Obrigada, Fábio. Bom, agora nós vamos seguir uma dinâmica, nós vamos começar com o nosso convidado e apoiador, Marcelo Amorim, e vamos entrar no tema propriamente dito sobre atuação no serviço público. Não só a atuação no serviço público, como a relação dessa atuação com a sociedade, com o CAU, com a categoria de arquitetos e urbanistas. É um tema que é muito interessante. Muitas vezes as pessoas falam que não gostam de se envolver com a questão pública, política, que existe uma confusão muito grande nessa questão. O fato de não querer trabalhar com política partidária ou se envolver em carreiras políticas não quer dizer que você não seja um ser político. Somos seres políticos. E temos políticas públicas que nós temos que defender. Seja na saúde, seja na arquitetura, seja na sociologia, na convivência. A cidade, ela é o campo dos conflitos e das convivências. É na cidade que nós vamos nos forjar, que nós vamos nos formar, que nós vamos conviver, amar e vamos nos tolerar, né? Então, nessa cidade que precisa de regras, é muito chato, às vezes, ser a pessoa que está do lado de cada regra, como é o conselho, como são as prefeituras, que muitas vezes têm que fiscalizar e dizer não, muitas vezes tem que fazer campanhas de prevenção para evitar punições, né? Nem todo mundo segue as regras conforme os manuais de convivência e de civilização. Então, o sujeito regrador, que são as administrações públicas, são as casas legislativas, elas são mais do que necessárias. E é certo o ditado de que se você não faz política, e aqui nós estamos falando da política pública, a política da civilização, alguém vai fazer por você e talvez você não goste de como ela é feita. Então, nós estamos aqui para falar da importância do arquiteto no planejamento físico, socioambiental, no planejamento paisagístico, no planejamento do patrimônio, na proteção do patrimônio, na formulação das leis, que são totalmente ligadas com a qualidade de vida na cidade, com a qualidade de vida humana, nosso habitat. Então, é muito interessante falarmos sobre isso e não há por que evitar de falar isso, né? Vamos, então, escutar agora o nosso colega, Marcelo Amorim, para falar da sua experiência na Prefeitura de Belo Horizonte e no Estado, na Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Com a palavra, Marcelo Amorim. Bom, primeiro eu vou começar de trás para frente. Eu vou falar primeiro da minha experiência no governo do Estado, na Secretaria de Educação, para onde eu fui para cuidar de dois assuntos, especificamente, que era conduzir os projetos das escolas, das reformas de escolas, ou construção de escolas novas. Eu passei lá 3 anos e eu fiquei, no final, eu ficava espantado com uma coisa. No governo do Estado existem
4 mil prédios escolares em todo o estado de Minas Gerais. Tanto os projetos quanto as obras de reforma eram conduzidas sem, eu vou usar o termo que a Du usou aqui, sem o protagonismo do arquiteto. Isso foi uma coisa que, ao longo do tempo em que eu fui vivendo por lá, eu fui ficando mais impressionado como é que pode um órgão que cuida, que tem 4 mil prédios em sua rede física, não contar com arquitetos no comando das ações ligadas a essas obras. Eu não estou dizendo, não é arquiteto para ficar fazendo projetinho, ou é para ficar fazendo planilhazinha, não. É arquiteto para comandar o processo, para interpretar, conhecer os desejos e necessidades do cliente, que no caso era a Secretaria de Estado, e saber conduzir o processo de produção de obras, né? Que começa pela elaboração do projeto, que a gente sabe que um projeto ruim certamente gerará uma obra, vamos dizer, a obra pode ser maravilhosa, mas vai ter uma solução equivocada, né, para a sociedade. Aí será projetada uma escola ou construído um prédio escolar que não atende às demandas da sociedade e nem da secretaria, né? E lá eu pude perceber também outra coisa, isso é geral. Eu ficava impressionado também, foi uma coisa que eu fui percebendo ao longo desse tempo. As obras geralmente, elas são obras de escolas. Quem que é a população a quem se destinam as escolas? São crianças, geralmente, né? Tem uma população que no estado aí vai da faixa de sei lá, 6 anos até 18. Os prédios, eles são moldados para atender as diretoras. O gosto, a arquitetura dos prédios, ela é projetada para atender, não é a maioria. É claro que as educadoras, professoras, diretoras, todos têm que ser ouvidos. Agora, não é apenas essa turma do comando que pode ser atendida. É muito importante que a população principal das escolas, que em suma são os alunos, que essa arquitetura dos prédios seja voltada em sua quase totalidade para essa população. Então, eu percebi essa total falta de comando, né? Não é de comando. Como é que pode 4 mil prédios escolares no estado com obras conduzidas sem um projeto onde haja uma direção específica? Não queremos isso aqui do projeto. Eu peguei vários exemplos assim lá, que eu tive até uma vez em Patrocínio, fomos aprovar, eu fui com a empresa que tinha sido contratada para fazer o projeto, ela foi aprovar, junto ao patrimônio da cidade de Patrocínio, a solução que estava sendo proposta, e essa solução para a sede da Regional de Patrocínio, a direção da sede regional de Patrocínio não conhecia o projeto que estava sendo apresentado para aprovação no Conselho do Patrimônio da cidade. Ou seja, o projeto é feito à revelia do cliente. A empresa contratada, ela fazia o que queria. Ela não seguia nenhum tipo de orientação ou direção. Cada uma das empresas fazia o projeto de acordo com a sua concepção de vida, sem que isso fosse discutido. Os projetos de obras da Secretaria do Estado, as obras maiores, são executadas pelo Departamento de Obras Públicas, pelo DEOP. O DEOP contrata os projetos no mercado, e esses projetos são conduzidos diretamente pelo DEOP, que não é um órgão capacitado, porque ele não sabe exatamente quais são as necessidades e desejos dos seus clientes, que são a Secretaria Estadual de Educação. Então, isso é uma primeira coisa. Acho que esse protagonismo é fundamental, ele tem que ser assumido de fato, tem que haver
no corpo técnico de uma secretaria de Estado, né, por exemplo, 4 mil prédios, tem que haver tem que existir um conceito geral que vai nortear a execução dos projetos. Então, isso é a minha opinião. Eu acho que você não pode sair fazendo obra sem que haja um conceito pré-definido dentro do órgão e que esse conceito seja conduzido por arquitetos. E lá, dentro do corpo técnico da Secretaria de Estado, também não tem arquiteto. Existe uma turma pequena lá que cuida meio... na realidade, os projetos de obras... E para mim não pode nem obra de pequena reforma ser executada sem que haja projeto. E lá, eles são executados sem projetos. Eles são executados pela turma, digamos, de manutenção, que vão conduzindo ali a essas obrinhas de reforma. E como eu dizia, obras de reforma, elas são necessárias, mas insuficientes para dotar os prédios públicos escolares de uma capacidade, né? Porque os prédios escolares têm prédios construídos há 300 anos. Eles não têm acessibilidade, não têm refeitório compatível com as necessidades atuais, os refeitórios eram precários, os refeitórios não eram tratados como espaços de convivência. Eu vi refeitórios mínimos, sem ventilação, sem janelas para fora, sem que pudessem se transformar num centro de convivência dentro de um espaço do prédio escolar, né? Bom, isso eu já acho que aqui eu talvez já tenha me estendido um pouco. Eu vou voltar agora, eu vou pular, não sei como é que está exatamente o tempo aqui. Quanto tempo eu tenho ainda? Você falou 7 minutos. Tá, então eu vou falar. Ainda... Tá. Talvez eu volte então aí eu vou pular. Aí eu vou voltar para o Estado ainda. Outra ação lá dentro, desenvolvida por mim, e que era super importante também, foi a definição do conceito do prédio escolar que seria construído através de uma parceria público-privada. Porque eu acho também que um dos motivos pelos quais, muitas vezes, esses concursos para contratação de projetos de arquitetura para o setor público, muitas vezes esses concursos eles saem pela culatra porque, como não há uma definição muito precisa do que é que o cliente quer, os arquitetos eles saem muitas vezes fazendo coisas que são impossíveis de serem realizadas, dadas as condições de problemas orçamentários dos órgãos que os contratam. Quer dizer, se eu vou contratar uma casa, o cliente tem que saber que a casa que eu quero construir é uma casa onde eu posso gastar muito, pouco ou menos, ou uma coisa. Então, quer dizer, muitas vezes esses concursos públicos, como não há uma definição muito precisa do que é que se quer com os projetos acabam, às vezes, se fazendo, projetando, às vezes, concebendo algumas coisas que são muito mirabolantes e que você pode executar um prédio ou outro, mas aí eu vou falar no caso de um prédio escolares. Se a gente tem uma deficiência de 4 mil prédios escolares, não dá para a gente fazer uma ou outra unidade. São 4 mil. E no caso da PPP, eram 128 prédios escolares. Então, são muitos prédios. A gente não pode extrapolar. A gente tem que ter esse cuidado. A outra coisa que eu posso falar, agora diz respeito à minha atuação na concepção do prédio das UMEIs de Belo Horizonte. Tem uma UMEI que ficou muito famosinha aqui em Belo Horizonte, famosinha entre aspas, porque é a única que os arquitetos gostam, porque a gente fez 110 UMEIs nas periferias de Belo Horizonte, mas a única que apareceu foi a UMEI Timbiras, porque ela adota uma linguagem muito querida para a categoria dos arquitetos, né? Então, essa UMEI, ela sofreu um ataque, né? Ela sofreu um acréscimo
ela foi construída, foi feita uma ampliação no prédio, na parte, no espaço da frente da escola, ali no espaço frontal, foi construído uma casinha de boneca em tijolo e alvenaria que grudou, ela usou a parede de concreto aparente que existe ali nesse espaço frontal do prédio escolar. Essa parede foi utilizada como suporte para a construção de uma casa de bonecas em tijolo de cerâmica, parede de alvenaria e vidro de blindex. Não sei se vocês viram isso. O que me espanta nesse caso é, mais uma vez, um desrespeito que se tem à categoria de arquitetos. Eu fico espantado. Não é possível, eu não consigo acreditar que arquitetos fizeram esse projeto. E não consigo acreditar, e se foi feito por arquitetos, eu também não consigo compreender como é que não se discute. Se vamos fazer uma ampliação, o prédio não é intocável, não. Ele pode sofrer ampliações e modificações, mas há que haver uma discussão sobre esse projeto, sobre essa intervenção que vai ser feita. Eu fico espantado. A prefeitura também trata obra de escola como puxadinho de barracão, né? Então isso me espanta muito. A prefeitura já tinha, na prefeitura de Belo Horizonte, já vinha sendo construído um tratamento respeitoso à atuação dos arquitetos, e isso vem caindo por água abaixo. A gente está retrocedendo. O país começa a retroceder em vários aspectos. Esse é mais um. Então a gente já estava indo lá para frente, e aí eu vou citar como esse indo lá para frente. Na época que a gente começou a fazer o projeto das UMEIs, foi baixada uma norma dentro da prefeitura de Belo Horizonte, que foi uma norma definida pela Pilar, que era secretária municipal de educação na época. A Pilar baixou uma norma que qualquer intervenção em prédio de UMEI dentro de BH teria que passar pelo crivo, análise e aprovação do setor de projetos que tinha elaborado o projeto das UMEIs. Esse setor foi destruído, inclusive, né? As UMEIs continuam existindo, mas não há mais dentro da Prefeitura de Belo Horizonte um setor que cuide especificamente do projeto das UMEIs. Esse grupo foi desmontado e hoje isso caiu na vala comum, que, na verdade, eu acho que esse grupo ele deveria ser ampliado. Na minha opinião, deveria haver um setor responsável pelos projetos e obras das escolas, dos prédios escolares. Não estou dizendo que necessariamente tem que ser projetos e obras, projetos todos executados por arquitetos, funcionários públicos, mas que tem que existir arquitetos que comandem, que compreendam as necessidades e comandem as ações de obras nos prédios escolares. Para mim, eu não tenho dúvida sobre isso, não. Acho que tem que existir, sim. Vale para tudo. Educação, saúde, esporte, lazer, tudo. Bom, acho que é isso, para começar. Obrigada, Marcelo. Muito boa a sua fala. Inclusive, eu anotei aqui algumas coisas, depois eu vou fazer uma síntese dos três. Vamos primeiro falar com a Rose, e vamos somando essa importância do arquiteto aí no setor público, dentro da área que nos é de competência, né? Vamos agora falar com a Rose. Com você. É impressionante como a nossa fala, que não foi ensaiada, está orquestrada. Eu, Fábio, Marcelo. Eu quero pegar um gancho na palavra que o Marcelo usou, protagonismo. Eu, como servidora pública da Assembleia, tive muitas vezes que lutar, brigar, perder cargo para fazer valer o que a minha profissão me permite fazer. Porque um diretor, um gerente, não pode definir o seu conceito de arquitetura, que você que tem atribuição, assim como o médico, o Marcelo falou muito bem. Então, eu quero aqui que essa importância do conselho estar dentro do parlamento, dentro das câmaras municipais, nessa relação muito próxima, fortalece o servidor público. Eu quero voltar um pouco também, quando do tombamento do conjunto Raul Soares, da Assembleia, o conjunto da Assembleia entrou nesse tombamento, e junto com Mariana Brandão, que ainda bem que está no serviço público, é uma arquiteta maravilhosa no serviço público, entre outros colegas que estão na regulação urbana, o Marcelo na prefeitura,
o Fábio. Então, esse nosso papel é preciso ser fortalecido pelo nosso conselho, porque a gente sofre. Então, na época do tombamento, eu lutei muito, contribuí, e acabei sendo ouvida pela casa, e fizemos o tombamento do mobiliário. A Assembleia tem um mobiliário maravilhoso, histórico da sua instalação naquele prédio. Se vocês olharem na internet, nós fizemos um catálogo, né, um catálogo de bens tombados, o painel da Era Tupinambá, que ficava um antigo restaurante, mas é preciso uma luta para você conseguir fazer valer aquilo que você sabe que é o certo. Então, mas essa luta vai multiplicando. Hoje a gente vê mais possibilidades de realização no serviço público, mas eu sinto muita falta disso também, estar mais próximo da valorização, da fiscalização. Nós temos que valorizar a fiscalização maior junto aos órgãos, fazer essas associações, essas reuniões, levar o assessor parlamentar. O importantíssimo é a gente instalar dentro do CAU a ouvidoria, porque aquele colega que não pode dizer que foi perseguido, ele faz uma denúncia anônima. Eu tenho o espírito de servidora pública. Onde que eu passo na rua, tem uma obra, meu espírito de servidora pública, eu falo, não tem placa de arquiteto. Eu entro no nosso aplicativo do CAU e do Conselho, fotografo e denuncio. É um espírito público. Então, a gente tem que fortalecer isso dentro do serviço público, médico, engenheiro, arquiteto, aqui nós estamos falando de arquiteto, né? Então, eu acho que essa questão que o Marcelo falou do direito autoral, eu briguei muito na Assembleia, o prédio do Flávio Almada, edifício Tiradentes. Quando eu aposentei na Assembleia, fiquei 35 anos lá também, e lutei até o fim, dei minha contribuição para que fosse respeitado o direito autoral de Burle Marx, Álvaro Ardi Veveco e Marisa Machado. E com isso a praça foi requalificada, incorporamos aquela via de acesso, que era o estacionamento privado, para fazer uma leitura única da praça, interface com a Assembleia, que ficou maravilhoso, com o apoio da Marisa Machado. Então, mas foi luta para poder garantir o direito autoral. Depois veio o edifício Tiradentes. Um arquiteto vivo, premiado em concurso, quer investir de ACM o prédio. Como presidente do IAB, impugnamos 6 vezes o edital. Acabaram se fazendo valer no conselho, fizeram o projeto, e agora nós vamos embargar a obra. Se sair a obra, eu já falei, mandei avisar para o meu chefe, eu vou fazer campanha na pasta da Assembleia para embargar essa obra, porque não é possível desrespeitar um projeto maravilhoso aquele, como do Flávio Almada, porque não se respeita o direito autoral. Então, Marcelo, eu acho que a sua Almeida, a Silvana Lambos, nossa querida companheira de chapa, merece todo o nosso respeito no direito autoral, todas. Eu aprecio todas. Marcelo, eu não sou eu moro ao lado daqui da Espírito Santo, mas eu aprecio todo o projeto MEI, seu e da Silvana. Então, eu sou apaixonada pela arquitetura, tornou-se paixão. Então, assim, eu acho que o CAU, para nós, tem que ser o nosso alto-falante. Nós temos que bater tambor, ir para a rua, fazer a fiscalização. Nós já temos um aplicativo, não tem que comprar outro, não. Nós temos que qualificar, dar um up nesse que nós já temos. A ouvidoria tem que ser instalada. A assessoria parlamentar tem que existir. Nós temos que ter, inclusive, no interior, assessores parlamentares para conversar com seus vereadores, porque é lá que está a verdadeira necessidade da dignidade da vida de moradias dignas para as pessoas com menor condição de renda. Fazer valer a 1188. E nós, no serviço público, nós temos a porta de entrada, nós estamos lá dentro da casa para apostar para o vereador, para o prefeito, para o deputado, para o governador, a importância. Quando eu vejo um servidor público, arquiteto, engenheiro, gente, vamos juntar, porque é ali que está a força nossa. Então, eu espero contribuir nisso, na nossa próximo mandato, fortalecer muito essas relações de ouvidoria, a assessoria parlamentar e a fiscalização. E eu sou ferrinho de dentista, nós vamos estar juntos outra vez. Mas é isso. Obrigada, Rose. É isso aí, o resgate da praça, do paisagismo do Burle Marx, do trabalho todo meticuloso, você está de parabéns, nós acompanhamos esse processo, quando você ainda era servidora lá, né? E agora atuando como paisagista, né, na cidade, no estado, em outras... o arquiteto não aposenta, né, gente? Essa história não existe. A gente, inclusive, pode agradecer,
A arquitetura é um trabalho, como a medicina, que a gente aposenta quando ou está com Alzheimer ou quando morre, né? Nós estamos aí com grandes ícones, né? Com Paulo Mendes da Rocha, com 90 anos, com vários, né? Mestres que estão trabalhando, Rosa Clias no paisagismo, temos inúmeros mestres e referência, nossos nortes na arquitetura e no urbanismo, que estão aí nos guiando até hoje. E a gente pode, a nossa profissão, ela é uma profissão longeva, né? Você vai virando um conselheiro, você vai amadurecendo e vai tendo uma visão cada vez mais generosa com o espaço urbano, com as outras pessoas. Afinal de contas, a gente não faz só um objeto arquitetônico, a gente cuida da vida, a gente cuida do bem-estar, da qualidade da vida das pessoas na cidade, né? E eu também concordo com a Rose que a Almeida Timbiras, ela tem uma visibilidade maior. Tem aquela questão daquele casarão na esquina, que estava com problemas, ele foi incendiado, é um casarão muito bonito, e ele faz uma esquina bacana, e a felicidade do projeto de vocês, da UMEI, que foi uma conexão, contemporânea, um traço contemporâneo do nosso tempo, com aquela arquitetura, com aquele patrimônio da esquina, que ficou sensacional. Realmente ela virou uma referência estética de um projeto muito feliz. Mas eu também sou entusiasta de todas as UMEIs, viu, Marcelo? Todo mundo gosta muito de todas as UMEIs, é um projeto de sucesso, e já temos até várias perguntas para o nosso convidado. Mas vamos ouvir um pouco o Fábio, né, falar do que é atuar numa prefeitura de interior, porque o Fábio, ele vai da defesa civil ao planejamento, à regulação, à aprovação de projeto. Olha como é importante o arquiteto dentro da prefeitura. Vai lá, Fábio. É isso aí, Edu. A gente aqui na prefeitura, a gente acaba tendo que cabecear, né, cobrar o escanteio e cabecear a bola ao mesmo tempo. A gente sabe da estrutura das prefeituras do interior, que a maioria delas, às vezes, nem possui um corpo técnico, não tem um arquiteto, não tem nenhum outro profissional habilitado da área, que poderia estar assessorando de forma definitiva, de forma efetiva, né, os gestores municipais. Muitas vezes eles têm aquela ideia mirabolante, vou fazer isso, assim, assim, assado, vou fazer uma praça, vou fazer uma escola, mas às vezes não sabe a demanda daquela escola, não sabe as necessidades daquela população que está em volta daquela praça. E o profissional arquiteto, né, a gente fala muito em arquiteto, nós somos arquitetos e urbanistas, nós somos os profissionais que estudaram a cidade, estudaram as relações interpessoais, né? Junto, logicamente, nós temos aí os profissionais de outras áreas que também fazem coro na questão do estudo da cidade, mas o arquiteto é que tem a visão holística que vem juntar, né, todas as matérias, as disciplinas que envolvem o conceito de viver em uma cidade. Eu faço coro com os colegas dessa questão das dores, né, que nós passamos dentro do serviço público, que muitas vezes a gente sempre quer o melhor para a população. Eu falo que eu, como funcionário concursado da Prefeitura de Muriaé, o meu patrão é a população. A gente quer fazer aquilo que seja bom para o povo, que seja bom para eles. E, às vezes, né, muitas vezes, a gente se depara com projetos mal elaborados, a gente vê muito projeto padrão chegando, não tem tempo de elaborar um projeto, não tem tempo de fazer concurso. O Fábio já está ocupado com outra demanda, nós precisamos de um projeto de escola. Aí adota-se os projetos padrões, o que é uma armadilha, que muitas vezes aquilo ali não vai atender de forma efetiva o que a população deseja. Então, eu faço coro com os colegas, essas dores que a gente passa, e eu venho trazer também uma mensagem mais de esperança, de otimismo, que nós aqui da Chapa 3 temos a proposta de aproximação com todos os poderes, né, constituídos no país, o executivo, o legislativo, né, e o judiciário,
e em todas as esferas administrativas, desde o governo federal, estadual, quanto o município. Né? É importante o que a Rose falou, dessa aproximação com os legisladores, para a gente estar assessorando e indicando, né, qual o melhor caminho para poder atender melhor as demandas da população. E também a gente ter essa aproximação com as prefeituras. As prefeituras, como eu sempre digo, as pessoas elas não vivem no país, as pessoas não vivem nos estados, as pessoas vivem nas cidades. Né? A nação e os estados é um conjunto de cidades, um conjunto de populações que vivem nas cidades. Então, a cidade ela é o terminal, é o capilar mais fino de toda essa rede que atinge diretamente a população. Então, essa aproximação com todas as prefeituras é de suma importância. Né? Atualmente, o CAL tentou um convênio com municípios, mas que não foi muito frutífero. Enfim, várias dificuldades que eu acho também que faltou um pouco de interesse de fomentar isso, de procurar de forma mais efetiva essas prefeituras. A campanha do IAB, que já houve no passado, de faça uma prefeitura com mais arquitetura, que a gente colocar um arquiteto em cada prefeitura do estado de Minas, são 853 prefeituras, e a gente sabe que quando é necessário a presença do arquiteto dentro do serviço público, para poder estar atingindo e atendendo a demanda da população. Então, isso é muito importante para as pessoas e a valorização dos profissionais também, né? Porque assim, dessa forma, a gente começa a ter mais visibilidade, a população começa a ver o papel do arquiteto, a importância do trabalho dele, o resultado que isso traz, né, o benefício que isso traz na vida de cada um. Além da aproximação com os órgãos públicos, né, a gente também tem uma aproximação com as ONGs, que eu acho muito importante, esses convênios que a gente faz, principalmente na área de ATIs, que é uma demanda importantíssima. A gente já até teve a oportunidade de falar isso em outra live, né, aqui pela Chapa 3, aí convido as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir sobre a questão do ATIS, que assistam também essa live na nossa página, sobre a questão da assistência técnica, né, de habitação de interesse social, que vem atingir as famílias, né, de baixa renda. E é isso, eu acho que essa aproximação é de suma importância do Conselho de Arquitetura, que ele pode ser não só um órgão fiscalizador, que é o seu principal papel, mas ele pode ser também um órgão impulsionador, um órgão fomentador de políticas públicas que possam trazer resultados positivos para a população. É isso. Ótimo, obrigada, Fábio. Eu fiz algumas anotações aqui que eu gostaria de comentar e já tem várias perguntas para vocês. Isso é muito importante. Eu acho que uma coisa que o CAL pode trabalhar com esses convênios de prefeitura, e é uma ideia muito interessante, são os consórcios de prefeituras, porque como a gente tem muitas cidades pequenas, muitas vezes na cidade nem tem arquiteto. Não só o arquiteto para ser funcionário público da prefeitura, como residente naquela cidade. Então, se poderiam trabalhar com regiões onde várias prefeituras poderiam consorcializar o trabalho. Aí a importância que a gente fala da arquitetura virar, como a medicina, uma carreira de Estado, onde você poderia ter mais arquitetos, onde você teria o arquiteto servindo para as populações mais distantes, as prefeituras pequenas, onde ele poderia passar temporadas em cada prefeitura, ou, dependendo da área, onde tem uma concentração de pequenos municípios, um grupo de arquitetos, né, atender a vários municípios nesse sistema de consórcio, evitando esses desvios que a gente vê, você vê nitidamente quando você não tem uma assessoria. Porque a gente vê que o arquiteto, ele como você falou, Fábio, muito bem falado, ele tem essa visão holística. Ele é o assessor que mais vai ter toda uma visão de onde a cidade está desequilibrada. Né? Você tem a complementariedade de todos os profissionais. Os
profissionais da saúde, de trânsito, de tráfego, mas a parte física, o profissional que tem essa visão holística é o arquiteto, e a gente pode meio que, como já dizia Jaime Lerner, fazer a acupuntura certa, acertar o ponto onde a agulha tem que entrar para melhorar a saúde do cliente, né? Que é, no caso, a cidade. E a Rose muito bem falou isso, que você passa a olhar todos os cantos, né, a ver as coisas erradas, a querer a melhorar a condição de vida, né, o espírito do servidor público, que é muito importante. O Marcelo frisou com muita propriedade, do início ao fim, que o arquiteto, como nossa Resolução 21, de atribuições dos arquitetos, ele vai desde o estudo de viabilidade, né, Marcelo? Desde da possibilidade da bomba num terreno ruim, que não é bom para uma escola. Desde a visita ao terreno e falar, isso aqui não vai dar escola, isso aqui não vai ser bom para a escola, não vai ser bom para posto de saúde, não vai ser bom para o hospital, ou isso aqui é o melhor lugar para um posto de saúde, para uma escola, para um prédio público, aquele sentido da aldeia, o local onde as pessoas vão passar mais, aquela visão que vai unir a visão econômica, a visão social, a visão de convivência. Então, toda essa questão do planejamento urbano, sem deixar de levar em conta todas as profissões, né, intersetoriais no trabalho, o arquiteto ele vai desde a visita inicial ao terreno, ao contato global, que a gente aprende na metodologia do planejamento, até a entrega da fita, da corte da fita da obra. E aí você tem toda essa participação. Marcelo, se quiser falar, pode entrar na conversa, que aqui todo mundo quer um pouco do modelo inspiracional das UMEIs. Se você quiser falar sobre isso, estou vendo que você... Eu quero. Bom, esse assunto aqui, ele dá pano para manga, né? A gente pode ficar aqui horas falando sobre esse assunto. Na história do Fábio aqui, eu achei isso muito legal, porque eu acho que é isso mesmo. O arquiteto, esse arquiteto da Prefeitura do Interior, ele bate o corner e ele cabeceia, né? Ele tem... Agora, é engraçado que eu penso aqui em duas coisas. É engraçado que as prefeituras do interior, elas têm um engenheiro. Agora, o arquiteto, não. Então, é engraçado isso. E eu penso, eu tive em Barcelona, em 98, conversei com o presidente do Colégio de Arquitetos da Catalunha. Eu esqueci o nome dele, mas na época ele falou comigo que lá em Barcelona, quem mexe em projeto, quem mexe com edificação é arquiteto. Então, é arquiteto que faz o projeto, arquiteto calculista, arquiteto que faz projeto hidráulico, arquiteto que constrói obra de edificação, que engenheiro não mete a mão nisso. E aí eu fico pensando nessa coisa, né? Como é que os engenheiros estão lá, eles têm não tem nada contra os engenheiros. Agora, é engraçado, como é que edificação, qual que é o projeto protagonista, vamos dizer assim, de qualquer obra de edificação? O projeto mãe. O projeto mãe é um projeto de arquitetura. A partir dele é que todos os outros projetos serão estruturados. E como a Due falou também, claro que a gente precisa de contribuição dos complementares. Essa troca, ela é saudável e necessária, né? Agora, não dá, para a gente vir a reboque. Não dá para o arquiteto ser chamado e convocado à obra pelo engenheiro. Isso também não tem cabimento. E é o que a Du falou também. O arquiteto tem que assumir esse papel mesmo, de assumir assumir a arquitetura desde a escolha do terreno até a entrega da obra. Eu acho que tem vários, o Alvaara Alto falava, a arquitetura é obra construída. Então eu também não consigo muito entender essa concepção de que você fez o projeto, acabou a sua participação, aqui eu não entro mais nisso, vamos deixar a coisa andar. Principalmente no serviço público. Porque uma coisa, né, o serviço público a gente sabe como é difícil a gente cuidar, né, desse nosso projeto, do início até o fim. Como ele sofre ataques de todos os lados, né? E aí, agora só uma outra coisa aqui que eu queria falar só, engraçado, sobre as UMEIs. As que eu mais gosto
são as do aglomerado da Serra, porque ali eu sinto que elas estão cumprindo o papel social delas bonitinho, que é levar a arquitetura para a favela. Porque aquilo é arquitetura, incontestavelmente, pode não ser do agrado da categoria como um todo, mas é arquitetura, era intenção nossa, levar a arquitetura. E eu falava, isso na época eu falava isso também, né? Não era, eu não queria obra pobre para pobre, é obra, né? É obra, igual em todos os lugares da cidade. Então, acho que eu tenho muito carinho por essas da favela. Tem a obra mais bem construída de UME em Belo Horizonte, a melhor obra, a mais bem construída, é na Vila São João, que é no coração do aglomerado da Serra. Empreiteira bacana, decente, que tinha que lucrar, faz parte do jogo, não há problema nisso, mas obra bem executada, bem construída e... bom, eu acho que por enquanto... e outra coisa também, concordando com a Rose, essa ouvidoria, eu acho ela sensacional, essa ideia também, porque esse arquiteto do serviço público, então, sofre demais nessa questão do aviltamento que o trabalho dele sofre no dia a dia. É isso. Pode falar, Rose. Continua aí. Eu quero registrar a importância do registro de responsabilidade técnica. Nós, arquitetos, servidores públicos, temos que lutar por isso e, através da ouvidoria, denunciar se aquele gerente, aquele diretor não quer fazer, não quer deixar você fazer. Porque isso cria o nosso acervo. Quando você aposenta, você vai ter que participar, particularmente, de uma obra e poderá, você não tem acervo técnico. Então, é importante, registrem o seu projeto, um layout de gabinete, uma pia que você coloca, uma arquitetura interna, porque a arquitetura não é só arquitetura de luxo, né? A arquitetura que o Marcelo falou aqui, que eu sou apaixonada, que é pelas favelas, eu acho que nós sabemos fazer arquitetura, assim, muito bem, não é só quem faz arquitetura de luxo que sabe fazer arquitetura, não, me poupe. Então, eu acho que nós, servidores públicos, temos que aprender a fazer registro de responsabilidade técnica, que a DU aqui da Comissão de Exercício Profissional, ela vai defender isso também. Eu acho que é importante incentivar, captar esses arquitetos do serviço público para que façam o seu RRT e que o serviço público pague esse papel de cada um, porque depois você tem o direito autoral garantido e não passa pelas penuras que o Marcelo vê agora, essa tristeza, aquela casinha de festa junina que foi feita no meio, tá? Então, eu acho que é o respeito. Isso é muito importante, o registro de responsabilidade técnica, além da função intrínseca de você estar assumindo a responsabilidade daquele projeto, nós somos instados, né? Um calculista faz uma anotação de uma responsabilidade técnica, ele está assumindo a responsabilidade sobre aquela estrutura. Nós estamos assumindo a responsabilidade sobre aquela estrutura, sobre aquela edificação. A questão de acessibilidade, a questão de materiais empregados corretamente ou incorretamente, as questões de ventilação, as questões do que aquela edificação ou aquele projeto tem que cumprir. Nós estamos assumindo. E isso, gente, não é só um dever. Depois isso volta para a gente como um patrimônio intelectual. Hoje, os meus RRTs com os meus CATs é o que me faz ganhar as licitações de técnica e preço. E como o Fajardo falou aqui, a modalidade nos prejudica, sim. Eu quero extinguir na contratação de serviço público, eu como empresária, como prestadora de serviço, eu sou prejudicada por gente ruim de serviço, por escritórios que não correm atrás, não investem em tecnologia, não investem em estudo, que não tem experiência. Quando eu concorro, pregão eu nem concorro. Eu não sou caixa de caneta Bic, nem papel Chamex, não sou produto. Eu sou trabalho qualificado. Agora, mesmo a concorrência de menor preço, ela é cruel, ela é injusta, porque ela nivela por baixo quem dá maior desconto, quem der menor preço. E isso é muito ruim. Nós temos que mudar a 866. É uma
dos pontos da nossa plataforma é tentar, no legislativo, aprimorar a 866. Ela é de 93, ela já deu o que tinha que dar, ela precisa dar um salto à frente, e nós precisamos qualificar e premiar quem tem a experiência, quem tem os CATs, quem, no mínimo, técnica e preço, nossa modalidade de trabalho. E isso é muito importante. Essa questão do concurso, ela é ideal, mas se nós estamos distante do concurso para tudo, que seja pelo menos técnica e preço. Tem gente pedindo ao Marcelo para falar do grupo, da GGI, a Silvana, a sintonia que vocês tinham com os clientes internos, com os órgãos, com a SMED. E muito interessante, Marcelo, ouvindo você falar que o DEOP era uma meia dúzia de 2 ou 3, eu tenho outro depoimento a te fazer, porque eu presto trabalho, presto serviço para o serviço público há 36 anos. E eu comecei prestando serviço no DEOP, fazendo escola de tijolinho. E existiu o Márcio Lustosa, que é até falecido pai da Deise Lustosa, nossa colega de chapa, que era chefe de equipe. Tinha mais de 20 arquitetos para fazer escola no estado. Era um domínio total, tinha a Rosa, tinha o Márcio Lustosa, mas era uma equipe enorme ali na Rua Maranhão, que você discutia com os arquitetos. No IEFA, quando eu comecei a prestar serviço para o IEFA, quando eu fui para o Caraça, prestar serviço para o Caraça, meu primeiro trabalho de patrimônio, eram mais de 50 arquitetos no IEFA, era uma festa, eles dominavam o estado inteiro. Hoje, se o IEFA tiver 10 arquitetos, é muito. Então, o serviço público foi desmantelando, e com essa falácia de terceirização, de que só isso... Não, é preciso ter uma equipe para pensar as diretrizes, que aí a gente volta naquilo, o atendimento ao cliente, a montagem do escopo, o conceito prévio, as diretrizes de projeto e, muito importante, né, gente, o projeto completo. Exigir que o projeto seja feito do conceito ao final, né? Não as RDCs que você licita com anteprojeto e uma listagem. O que você tem a falar disso, Fábio? Não, muito importante isso que você falou, a importância de se mudar a lei de licitações, a 8666, ela está muito defasada. A gente aqui no interior, então, vê claramente como que essa questão do menor preço é o que vale. Ninguém quer saber de qualidade, ninguém quer saber se aquele projeto vai estar atendendo a população de forma efetiva. Eles querem fazer o que der para fazer, pagando o menos possível. E isso não é uma receita para o fracasso. A gente tem aqui adotado, eu tenho que levar em consideração também aqui, só lembrando, que aqui o serviço público, em geral, ele está sendo muito demonizado no país, né? A culpa da economia está ruim é porque tem muito servidor público. A questão não é muito servidor público, é que tem muitos servidores que não são servidores concursados, isso eu te garanto, que tem muitos privilégios e que isso acaba encarecendo o serviço público no país e tornando ele ineficiente. A gente sabe a relação da classe política em, às vezes, querer apoiar um determinado gestor em troca de cargos. Aí sai distribuindo aqueles cargos ali para poder compor um apoio num outro poder, né, no poder legislativo. Isso é muito comum em qualquer esfera do governo e no interior e nas prefeituras, eu acho que é mais comum ainda, porque no interior a gente não tem tanta fiscalização, as pessoas não têm tanta consciência de ficar em cima daquilo ali para impedir esse tipo de ação. Então, isso é uma coisa que eu quero também reforçar com quem estiver nos assistindo, que não é o servidor público o culpado das mazelas do país. Muito pelo contrário, né? O servidor concursado, ele não tem amarra com aquele gestor, ele está ali para poder servir à população, não importa o gestor que esteja à frente. E, lógico, ele vai estar ali para apoiar as boas ideias, né? E de avisar, essa ideia aqui não vai dar certo, não, e por conta disso, assim, assado.
Você tem, lógico, levar sempre os argumentos, demonstrar por que aquilo ali não vai dar certo. Então, assim, eu acho de suma importância essa questão da relação da valorização, né, que a Chapa 3 vem trazer também para os servidores públicos. Eu queria também comentar um pouquinho da relação com os outros órgãos de aprovação, né, que a gente acabou esquecendo, que hoje a gente tem o Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, né, que são órgãos que a gente tem que aproveitar, estar mais próximos a eles, aproveitar essa relação. O Corpo de Bombeiros, eu acho que até existe um pequeno problema nele, porque hoje as análises são feitas todas por pessoas que não são técnicos habilitados na área, são bombeiros treinados, receberam a capacitação interna do bombeiros para poder fazer análise de projetos de prevenção de incêndio, mas não são engenheiros e não são arquitetos. Então, isso, quer dizer, não são profissionais habilitados para estarem ali fazendo aquele tipo de análise. Eu acho que uma aproximação com esses órgãos é de suma importância para poder trazer uma luz para eles, porque isso é um descumprimento da Lei 12.578, que é a nossa lei de criação do Conselho e que fala sobre a atribuição profissional, né, dos arquitetos. E a questão também da ABNT. Hoje a ABNT ela lança uma série de normas e o CAL ele está ausente, na maioria das vezes, na elaboração dessas normas, e normas que afetam a vida do profissional e a vida das pessoas, como a própria revisão da norma de acessibilidade. Se não me engano, tinha praticamente um representante de cada CREA, de cada estado tinha um representante do CREA, e o representante do CAL tinha quase ninguém, se não me engano, era uma ou duas pessoas. 3 arquitetos e 18 engenheiros. Então, é uma disparidade muito grande. Na norma de projeto arquitetônico. Na norma de projeto. Não, já aconteceu o absurdo de, às vezes, aqui no interior, as pessoas perguntarem, né? Assim, eu preciso de um projeto arquitetônico, mas você não é engenheiro, você é arquiteto, você faz projeto arquitetônico? Então, é uma coisa assim... Eu não faço irônico. Não, chega a ser irônico, né? Porque eu falo assim, leia, né? O projeto, o que você está precisando? O projeto não é um projeto engenheirônico, né? Então, eu tenho duas perguntas para o Marcelo agora. Sim. Gostaria de passar as perguntas. Nós estamos chegando ao fim, né, gente? Já deu a nossa 1 hora, nós agora vamos caminhar para as perguntas finais. O papo tá bom, se deixar a gente vai conversando. A Emanuele pede ao Marcelo que fale um pouco das UMEIs como construções fisicamente de acordo com o projeto arquitetônico, para servir de inspiração aos municípios, com uma identidade própria para cada unidade, e não sair replicando projetos simplesmente iguais para todas as regiões. E a Silvana pede para falar do grupo GGEI, que foi criado, e do sucesso da interlocução com a SMED, a sintonia com os princípios e diretrizes da pedagogia da Secretaria de Educação. Vou começar de trás para frente, vou falar rápido, porque o nosso tempo já acabou. Bom, o grupo, o GGEI, isso é até tão engraçado sobre a desvalorização que se dá para a nossa profissão, porque o GGEI, Grupo Gerencial de Escolas Infantis, foi criado dentro da Sudecap, que é uma empresa de engenharia. E vocês todos sabem da fama do arquiteto no mundo da engenharia. Os arquitetos, todo mundo sabe qual é a fama. E é tão engraçado que essa fama é tão arraigada e consagrada que o grupo chamava-se GGEI. De bate pronto, os engenheiros já botaram um apelido assim de cara, GGEI. Então, de cara, já é menor. Já é uma coisa que você já desvaloriza o grupo de cara. É GGEI. Tá, a outra. Bom, a parceria com a Secretaria de Educação foi fundamental para que as UMEIs fossem bem-sucedidas. Isso eu até já falei, que o Ello falava também. Eu não sou ousado, eu tenho clientes ousados. Se a gente não tivesse um grupo de pedagogos com aquela
visão de mundo, como a gente pegou naquela época, não teríamos feito MEI nenhuma. Seria outra obra fadada ao fiasco. Agora, em relação à outra pergunta, que é sobre a questão de padronização, é claro que quando a missão foi passada, que era produzir 30 escolas em 6 meses, se não houvesse um projeto padrão, a gente poderia desistir, porque com um grupo com 3 arquitetos, 2, uma equipe pequena não seria capaz de produzir. Não são 19 projetos de arquitetura, 30. São projetos para licitação de obra. Arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica, incêndio, planilha, compatibilizado, todos eles licitados, licitação montada. Botamos 19 na praça em 6 meses. Então, se não fosse para o padrão, não faríamos isso. E era necessário, sim, que a gente produzisse escolas para abrigar crianças num espaço tão curto de tempo. Depois, com o passar dos anos, nós fomos dissecando esse projeto padrão e adaptando as diferenças, as diferentes condições topográficas ou de terreno. E aí o projeto foi sendo, se vocês pegarem, a gente pode citar a Timbiras, é difícil reconhecer o que é que a Timbiras tem em comum com o MEI Capivari, que é que ela tem em comum com o MEI São João. E, entretanto, tem muito. Então é isso. Beleza. Gente, nosso tempo acabou. Agora vamos àquele minuto final, cada um com um minutinho para dar sua despedida e seu recado final. Vamos começar com a Rose, né? Então, eu quero... Sua palavra final. Quero agradecer muito a participação de cada um, de todos, os apoiadores. Quero registrar a emoção que nós estamos tendo de receber esses apoios. Nós estamos ouvindo de colegas, eu apoio sua chapa, porque vocês não estão contando história, vocês fizeram, fazem e farão história. Então, é com essa turma que nós vamos caminhar, nós vamos continuar à frente do CAU, contribuindo e somando para instalar o que nós não conseguimos até hoje. Então, venham com essa chapa 3, porque chapa 3 é o sucesso do CAU 2021. Pronto. Fábio. É isso aí, Rose. Eu também tenho muita satisfação de estar junto com a Chapa 3 para poder trazer essa mudança, né, de comportamento no Conselho, né, de trazer essa diversidade, fazer a representatividade valer a pena. Né? Nós somos uma chapa que não tem dono, né? Nós não somos a chapa do fulano, é uma chapa formada por vários arquitetos, por várias correntes de pensamento, por várias etnias, faixas etárias, representatividade também nos projetos, áreas de atuação, com categorias de profissionais, né, profissionais liberais, empresários, empregados, servidores públicos. Então, nós temos uma diversidade muito grande para poder justamente representar melhor as pessoas, né? Nós não estamos preocupados tanto, as empresas são importantes, mas mais importante que as empresas são as pessoas por trás das empresas, né? Seus diretores, seus funcionários, que é isso que no final importa. A empresa, ela é uma fonte de renda para todas as pessoas que estão ali envolvidas no processo. Então, a nossa chapa é uma chapa que está preocupada com as pessoas. Marcelo, sua despedida, seu microfone. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Isso aqui dá uma rodada de boteco excelente, né? Isso aqui não tem limite a conversa. Assim como o trabalho do arquiteto não para nunca, né? Como a Du bem falou, também essa conversa não acaba nunca. Agora, então é isso. Eu apoio Chapa 3, 100% Chapa 3. Dia 15, Chapa 3, gente. Bom, gente, queria agradecer demais aos 3, né, aos nossos candidatos, colegas de chapa, ao Marcelo, convidado e apoiador, e encerramos a nossa live aqui agradecendo a presença de todas e todos. Uma boa noite
Fiquem ligados, dia 15 está chegando, agora a reta final. Teremos uma live ótima semana que vem sobre entidades, outra live ótima com profissionais do mercado e profissionais que estão nos apoiando e que são da chapa, na terça-feira também, falando de atuação profissional, e dia 15, chapa 3. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.